Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, pessoal, muito bom dia. O Saúde Você está começando. Deixa eu te perguntar, como foi sua semana? Deu uma atenção especial à saúde? Espero que sim. Acompanhe comigo os destaques de hoje. Você costuma ir ao dentista com frequência? O acesso ao tratamento odontológico ainda é um desafio aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre este assunto. E mais, tudo o que você precisa saber sobre gordura no fígado. Um especialista vai esclarecer dúvidas sobre esta doença. Fica comigo, Saúde Você, tá no ar. Muito bom dia mais uma vez para você que está ligadinho aqui na TV Arapuã. Programa Saúde Você está no ar com muita informação e informação de qualidade, tá, gente? Faça um convite, fica comigo até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem muita coisa boa para acontecer hoje por aqui, já te adianto, tá bom? Agora deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Você sabia que o inchaço no corpo pode ser causado pelo acúmulo de líquidos? Vamos mostrar quais as frutas podem ajudar a reduzir a retenção de líquidos e deixar você mais leve no dia a dia. É com Sabrina Barbosa. Essa questão do inchaço incomoda muita gente mesmo. É a tal da retenção de líquidos. E quando isso acontece, nossa, muita gente fica querendo saber o porquê que eu estou assim, mas eu estou emagrecendo e acaba tendo aquela ponchetezinha, tá inchado, aquela sensação de barriga cheia o tempo todo, mesmo ela estando vazia, ou seja, tem gente que até está fazendo jejum, mas ainda continua tendo inchaço. Por que que isso acontece? Eu sei que tem algumas frutas que podem auxiliar e beneficiar, ou seja, diminuir essa questão do inchaço. Quando a gente fala de retenção de líquido, a gente fala do excesso de líquido nos tecidos. E como isso acontece? Quando a gente fala isso, geralmente as pessoas já questionam, então eu tenho que diminuir a água. Não, você tem que justamente aumentar a quantidade de água diária por dia. Por quê? Porque a retenção de líquido, ela é justamente esse acúmulo de água nesses tecidos. Então, quando a gente não consome a água diária por dia, esses tecidos eles ficam acumulados. Então, a gente vai ter aquelas reações que a gente já sabe, né? Que é a barriga inchada, antes mesmo de se alimentar, como Sabrina fala, os pés e as mãos inchados, porque as articulações elas já começam a dar problema. Então, a primeira dica aqui na Feira de Jaguaribe, é para você consumir aí a água diária por dia. E a dica também que eu tenho para você é o seguinte: geralmente as pessoas não sabem a quantidade de água que a gente tem que consumir por dia. Então, é um cálculo bem rapidinho de uma dica para vocês, que é o seguinte: você vai colocar na sua calculadora 35 ml vezes o seu peso. Então, por exemplo, você pesa 70 quilos, você vai colocar 35 ml vezes 70, que vai dar 2,4 litros, 2,5 por dia. Então, você vai fazer esse cálculo na sua casa e você vai saber a quantidade de água exata que você tem que consumir por dia. Exatamente. Agora, Maria Clara, eu queria saber justamente as frutas que podem auxiliar, porque assim, eu não sei que fruta tem mais líquido, qual que tem menos líquido. Então a gente vai ter maçã, uva, pera, a gente vai ter manga, a gente vai ter abacate, morango. São frutas que têm água na sua composição e são ricas em potássio, que é o que a gente precisa para essa retenção de líquido ir embora. Agora, além de consumir essa questão in natura, quais são as formas mais criativas que a gente pode estar variando? Por exemplo, se eu comer todas essas frutas num dia só, não vai me fazer bem, eu tenho que variar em meu cardápio. Qual é a dica? A gente vai variar na questão de juntar as frutas com carboidrato. Tudo é a questão da alimentação saudável. Então, lembrando, a questão também dos ultraprocessados e dos industrializados. Quando a gente consome esses produtos em excesso, eles têm muito sódio. Então, o nosso corpo ele vai precisar mais de água e de mais potássio. Então, a gente vai juntar aí as frutas e os carboidratos que a gente precisa aqui na feira, como legumes. Então, a gente pode acrescentar uma berinjela, uma salsinha, um couve. Então, a gente pode aí estar variando nessa questão. Tem coisa pior do que se sentir, gente, com retenção de líquido. É horrível, né? A gente fica inchado, tudo parece que fica mais lento para se movimentar. E aí a escolha certa das frutas
pode te ajudar aí nesse processo, tá certo? Melancia, melão, laranja, né? Tantas frutas ricas aí que podem te ajudar, tá certo? Escolhas certas se você sofre de retenção, com a retenção de líquido, tá bom? Agora, olha só, responda rápido. Você sabe o que é gordura no fígado? Segundo especialistas, é uma condição comum que atinge cerca de 30% da população adulta no Brasil, afetando quase metade dos adultos. A doença está ligada a fatores de risco, como obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica e sedentarismo, podendo evoluir para doenças mais graves, como cirrose e câncer de fígado. Confira. Com certeza conhece alguém que já falou, eu estou com gordura no fígado. E existem níveis diferentes dessa gordura. Por isso, a gente convidou o Heraldo Rocha, que é gastroenterologista, para conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor Heraldo, muito obrigada pela participação. Mais uma vez a gente por aqui. E dessa vez para falar de algo que é muito comum, infelizmente, né? Gordura no fígado. Que níveis são esses que as pessoas dizem que estão com gordura no fígado? É uma coisa muito comum no dia a dia, né, de quem faz gastroenterologia, hepatologia, observar através de exames geralmente são exames de imagem, o principal exame de imagem é a ultrassonografia, o diagnóstico de gordura no fígado ou esteatose hepática. A ultrassonografia, ela classifica essa gordura no fígado em 3 graus. O grau 1, que é o grau leve, o grau 2, moderado, e o grau 3, que é o grau mais severo, mais acentuado. Então, também devo dizer-lhes que é uma forma um pouco simples de fazer essa avaliação. Porque, na verdade, diante de um quadro desse, nós precisamos solicitar exames de sangue para avaliar a função do fígado e até exames também de imagens mais elaborados para avaliar se há algum grau de cicatrização, que a gente chama de fibrose no fígado, decorrente dessa gordura. E qual a principal motivação para isso? As causas mais frequentes é a questão do peso, o sobrepeso, a obesidade. Em segundo lugar, nós temos a questão do diabetes, que também contribui, as pessoas que têm a chamada resistência à insulina, os pacientes portadores do diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto. E, por fim, talvez no mesmo patamar em termos de frequência, a questão do uso abusivo do álcool. E é interessante que a gente pensa em algumas doenças como só na terceira idade, mas gordura no fígado pode acometer também os mais jovens? Sem dúvida. Sem dúvida, é frequente na população mais jovem, né? Principalmente quando essa população se encaixa dentro desses preceitos que acabamos de comentar. É uma situação muito frequente. Eu chamo a atenção que muitas vezes as pessoas não levam muito em consideração, ficam até banalizando. Eu tenho um pouquinho de gordura no fígado, não é o grau 1, não se cuida, e as coisas podem evoluindo, melhor dizendo. Não é? Porque a perpetuação da presença da gordura do fígado leva à inflamação do fígado, à inflamação das células do fígado. E a inflamação das células do fígado leva a uma condição chamada hepatite. A hepatite, nesse caso, uma hepatite crônica. E a perpetuação dessa hepatite pode levar até a cirrose hepática, por causa da gordura no fígado. Inclusive, é um dado interessante, Janaína. Hoje, uma das principais causas de transplante de fígado é a doença metabólica do fígado secundária à esteatose hepática, a gordura do fígado. Algo que poderia ser evitado. Perfeitamente. E aí tem algum sinal, algum sintoma, ou essa doença ela é silenciosa? Ela é silenciosa. Realmente, o diagnóstico, ele é um diagnóstico que a gente chama incidental, né? É por ocasião de um exame de ultrassonografia que se faz o registro da presença da gordura do fígado. Mas aí a importância de procurar um médico
para que se faça uma avaliação mais detalhada daquela situação, né? E se analise esses fatores que podem estar presentes na vida das pessoas. E a gente sabe que cada caso é um caso, né? O indivíduo ele é um ser único, mas há um padrão de tempo, por exemplo, para evoluir do grau 1 para o grau 2, ou, por exemplo, no tratamento, leva em média quanto tempo para poder regredir esse grau? A evolução, ela é lenta, certo? Mas é aquela condição que, apesar de ser lenta, ela está ocorrendo diariamente, né? Do grau 1 para o grau 2. É claro que se os fatores, vamos dizer assim, predisponentes se acentuam, a pessoa ganha mais peso, então abusa o consumo do álcool, não controla a questão do diabetes, ela vai ficar cada vez mais exposta a ter um problema maior em função da presença da gordura no fígado. Agora, a melhora, ela ocorre, né, e a gente já vai começar a falar um pouco do tratamento, né? Ela ocorre, vamos dizer assim, de uma forma um pouquinho mais acelerada. Porque o fator, geralmente, combatendo o fator causal, por exemplo, a pessoa está abusando do álcool, se suspende o álcool, ela já pode ter uma reversão rápida daquela situação de agressão do fígado, embora que o exame de ultrassom vai levar uns 4 a 6 meses para fazer esse registro, que sai de um grau 2 para um grau 1, por exemplo. E as pessoas, quando tem um problema do excesso de peso, quando elas perdem peso, eu costumo até brincar e dizer, né, perca peso que o fígado emagrece. Então isso também ocorre mais ou menos nessa proporção, em torno de 4 a 6 meses. Do ponto de vista da ultrassonografia, há uma recuperação clara da questão da gordura do fígado. Pois é, minha gente, informação é tudo, tá? Já te adianto que fica disponível lá no YouTube, se quiser ver novamente aí a entrevista, enviar para alguém que de repente sofre, né? E que muitas vezes negligencia a gordura no fígado, tem que ter atenção. Qualquer sintoma, tá? Não guarda não, procura um especialista para te ajudar nesse processo, tá bom? Olha só, a vacina contra o vírus da bronquiolite chega ao SUS até o fim do ano. O imunizante para gestantes protege os recém-nascidos e deve evitar quase 30 mil internações por ano. Acompanhe. A Bárbara sempre apostou na importância da vacina para proteger os gêmeos Murilo e Felipe. Tomou ainda grávida, apesar do custo, R$ 1.680. Ela foi parcelada em 10 vezes, então eu acabei de pagar nem acabei de pagar. Até brinco como mãe de gêmeos que foi a única coisa que foi vantajoso, porque eu tomei uma dose e já protegi os 2 nenéns. O vírus sincicial respiratório em crianças até 2 anos responde por 60% dos casos de pneumonia e 80% dos casos de bronquiolite. De cada 50 crianças infectadas, uma acaba internada no primeiro ano de vida. O Ministério da Saúde assinou uma parceria de transferência de tecnologia com o laboratório que produz o imunizante. A vacina será fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan. A distribuição na rede pública das 1.800.000 doses adquiridas no acordo está prevista para começar na segunda quinzena de novembro. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação tem potencial para reduzir até 28 mil internações por ano aqui no país, reduzindo a pressão sobre os serviços de saúde, a mortalidade, que é maior entre as crianças prematuras, e também a chance de sequelas ao longo da vida. A estratégia será vacinar gestantes a partir de 28 semanas de gestação com dose única, para proteger, assim, os bebês recém-nascidos. Para que se cumpra o objetivo da imunização e que se reduza a carga da doença, é importante que as gestantes tenham aderência a esse programa. Da mesma forma que tivemos com a vacina da coqueluche na gestante, que tivemos com a vacina do tétano na gestante e outras vacinas que mostraram-se exitosas quando aplicadas em gestantes, seguras quando aplicadas em gestantes e que beneficiaram os bebês. Importante, né? Olha só, agora a gente faz um rápido intervalo comercial, tá? Bem rapidinho, não sai daí. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.
Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. O intervalo comercial foi bem rapidinho, já estamos de volta com Saúde Você, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi conferir as redes sociais da TV Arapuã? Se não foi, eu te convido a fazer isso, tá? @TV Arapuã é o perfil da TV Arapuã, vale a pena conferir. A gente sempre está postando lá alguma coisa relacionada à programação, a notícias, informações que podem fazer diferença aí no teu dia a dia. Já começa a seguir, deixa lá a tua curtida, o teu comentário. Sempre tem algo do nosso programa também, do Saúde Você, tá? Também tem o meu pessoal, tá, gente? @Joana Brito Jornalista. Conto também com a sua interação por lá. @Joana Brito Jornalista. E a gente tá com transmissão também lá no YouTube. Se quiser conferir, vai lá, deixa lá o teu comentário, a tua sugestão. É sempre muito bem-vindo por aqui. Conto com a sua interação, tá certo? Agora, deixa eu me movimentar aqui para continuar, né, falando aqui de assuntos relacionados à saúde. O acesso a tratamento odontológico ainda é um desafio aqui no Brasil, viu? Dentista particular, né, na verdade, é caro, viu? E só 23% da população recorre a esse serviço, ao serviço que é oferecido no SUS. Vamos ver. Qual foi a última vez que você foi no dentista? Faz tempo. Quando? Uns 5 anos. A cada 6 meses eu faço sempre a consulta rotineira de raspagem, limpeza, polimento e uma revisão geral. Em 2024, 68% da população brasileira foi ao dentista pelo menos uma vez, segundo dados do Conselho Federal de Odontologia. Mas essa média esconde desigualdades. Entre as pessoas com nível superior, o índice sobe para 75%. Já entre quem tem apenas a formação básica, cai para 54%. E apenas 23% delas buscaram atendimento no SUS. Necessidade que nós temos efetivamente de ampliar o conhecimento de saúde bucal na sociedade, até para que essa questão também seja uma prioridade nas questões relativas à saúde pública. Outro desafio é a falta de profissionais. Mais de 50% dos cirurgiões dentistas estão concentrados na região sudeste, enquanto outras áreas do país enfrentam escassez. Sentar nessa cadeira para cuidar da saúde bucal pode parecer simples, mas para muita gente é um desafio. E não é pela falta de dentistas, mas sim pelo horário limitado de atendimento do SUS, que normalmente funciona apenas durante o dia. Aqui em São Paulo, pensando nisso, foram criados centros como esse, com horários de atendimento flexíveis, para atender essa população que não pode sair do trabalho. O TCO ele atua das 7 da manhã às 22, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 7 às 19. Cárie é uma infecção, né, não transmissível, mas que ela pode afetar o organismo de diversas formas. Então, esse cuidado, por isso a importância de se ter a saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Se você não tem condições de pagar um dentista particular, procura o serviço, tá? Que é oferecido no SUS, né? Mas não deixa não de ir ao dentista. É muito importante, não só crianças, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com as crianças, mas os adultos também têm que ter essa constância, tá? Para ter saúde, tá? Ter uma dentição saudável, influencia aí no teu corpo inteiro, tá certo? Fica a dica para você. E olha só, você sabia que existem diversos métodos contraceptivos para evitar a gravidez? A escolha ideal depende de fatores como a saúde, a rotina e os objetivos de cada pessoa ou casal. A gente conversou com uma ginecologista que vai nos ajudar a entender um pouco sobre este assunto. Acompanhe. A nossa sociedade tem mudado. Muitas mulheres estão engravidando de forma tardia para estudarem, trabalharem, se estabilizar antes de formar a família. Mas ainda tem um dado alarmante com relação ao número de adolescentes grávidas, entre 12, 13, 14, 15 anos. E isso está relacionado muitas vezes com a falta de informação, principalmente com relação ao uso dos métodos contraceptivos. A gente está aqui no consultório da ginecologista Regiane Simões para conversar com a gente sobre o assunto. Muito obrigada pela sua participação. A gente conversando aqui um pouquinho antes, a senhora atende em clínica particular.
em policlínica na Grande João Pessoa e vê, infelizmente, essa realidade, né? Muitas meninas que não têm a informação correta e, infelizmente, engravidam muito jovens, não é isso? Realmente o que está acontecendo é a falta de informação. As meninas muito jovens, a mãe trabalhando fora, deixa elas em casa sozinha, não previne, não mostra, e o rapaz também. E eles começam a namorar, e o namoro não era como antigamente, o namoro já é logo mais para finalmente, né? Aí eles não têm informação de contraceptivo, que já deve iniciar logo cedo, tanto o anticoncepcional quanto o preservativo. Tem o anticoncepcional injetável, tem o oral, tem o anel vaginal, tem o Implanon, né? E tem os preservativos, tanto feminino como masculino. Mas não informam e muitas delas engravidam com 12, 13, 14 anos. E muitos desses métodos são oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Quais os mais comuns? O Sistema Único de Saúde, de graça, dá o injetável, o anticoncepcional oral, os preservativos. O de Mirena agora entrou, mas não como contraceptivo, como tratamento da endometriose. E o DIU de cobre dá de graça no SUS. Todas essas informações são passadas nas unidades de saúde da família, né? A atenção básica, a rede de atenção básica é o melhor caminho, é procurar um profissional de saúde para se informar. Qualquer posto de saúde, né, atenção básica, informa. E o consultório também. Onde elas chegarem, encontrar um ginecologista ou um médico generalista, um clínico, informa a paciente. A mãe não tem vergonha, às vezes muitas mães têm vergonha de conversar esses assuntos. Então, o médico ginecologista ou o médico clínico geral pode informar e orientar. Tudo é orientação. Cultura, minha gente. Orientação a esses jovens. Tem meninas de 12 anos, 13 anos, engravidando. Então, oriente sua filha, sua neta, sua vizinha. Vá no posto de saúde, vá no médico que tem perto da sua casa, algum consultório que tem hoje, policlínica tem em todo canto, e oriente essas meninas a usar um contraceptivo que ela desejar. Então, tem anel, tem adesivo, tem comprimido, tem o oral, tem os preservativos. Então, tem como evitar uma gravidez indesejada e precoce. Às vezes ela até quer, porque filho todo mundo quer, mas é precoce, não tem nada pronto, não tem um estudo pronto, não tem uma profissão ainda ativa que possa sustentar um lar. Então, é um problema para uma família. E a partir de que idade a senhora orienta que esses pais e mães, juntamente com esses adolescentes, já procurem esses consultórios para se informar sobre doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis, também os métodos contraceptivos, enfim? Olha, a partir de 12 anos já deve começar. Conversar, dialogar, mostrar os problemas que advêm de um relacionamento que não é decente, que não é correto, de um relacionamento precoce, dos perigos que tem de doenças, né? De infecções, de gravidez indesejada. Então, com 12 anos, a mãe chama o filho, a filha e conversa esse assunto com eles. É isso aí. Agora deixa eu abrir um espaço aqui para mostrar o meu look, a minha escolha de hoje, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Escolhi aqui uma calça alfaiataria nesse corte, nessa calça mais ampla, uma pantalona, tá? Ó, bem ampla, mais acinturada, com essas pregas aqui, ó. E uma camisa preta. Camisa, gente, é a dica que eu dou, tá? Branca, preta, nas cores que estão na moda, o amarelo, rosa, né? Sempre dá para fazer composições maravilhosas e deixar aí teu closet bem versátil, como toda mulher gosta, né? Todas essas peças você encontra na Uzunai, a loja fica no centro de João Pessoa, na rua 13 de maio, bem pertinho da Caixa Econômica Federal. Para facilitar, dá um arroba aqui, ó, tá aparecendo aqui o Instagram da loja, você confere todas as peças, tá certo? Fica a dica pra você, tá bom? Vamos mudar de assunto? Vamos? Olha só, agora é lei, viu? Quem for condenado pelo crime de abandono de idoso ou pessoa com deficiência poderá passar a cumprir pena de até 5 anos de prisão, mais pagamento de multa. A reportagem é de Thaisa Aureliano e Ulisses Ferreira. Quando o idoso não tem os direitos garantidos pela família, a rede de proteção passa a acompanhar o caso de perto e, em algumas vezes, encaminha a pessoa para instituições de longa permanência, como a Vila Vicentina, no bairro da Torre, que atualmente tem 57 idosos acolhidos. Mas esses espaços não podem ser considerados como depósitos de idosos,
como explica a gestora da vila, Amanda Silva. E ela acredita que o aumento da pena para quem abandona e maltrata os que tanto serviram no passado, como determina a nova lei 15.163, publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira, pode ajudar a diminuir o crime contra esse grupo. Essa lei ela vem para fortalecer e dar base, né, e na tentativa de reduzir esses crimes de abandono, de negligência aí com a pessoa idosa. Que dentro da instituição isso acontece com frequência, né? As famílias elas não entendem que a responsabilidade tem que ser compartilhada. Na legislação diz, né, no Estatuto do Idoso, que há necessidade da família compartilhar essa responsabilidade. E a gente pode encaminhar para o Ministério Público, em caso de se a gente enxergar que esse idoso não está recebendo visita. Só que hoje, com a legislação, né, com essa nova lei, a gente vai ter provavelmente uma garantia de que essas famílias elas vão ficar mais atentas, né, por causa do risco de sofrer uma pena maior. Porque se a gente leva isso para frente, corre o risco dessas famílias que estão abandonando os idosos com não visitação, com não cumprimento da questão patrimonial deles, financeira, que também é uma forma de abandonar quando elas não cumprem com a sua obrigação de custear aquilo que o idoso necessita. Então, o idoso tendo família, a família tem que compartilhar essa responsabilidade. Então, a lei veio de forma a não nos garantir, porque a gente não é uma garantia, mas para nos dar um suporte muito, muito grande. A gente, quanto instituição, a gente fica muito feliz. E para a proteção do idoso, da pessoa idosa hoje, foi uma lei, e também da pessoa com deficiência, né? Foi uma lei que veio para melhorar muito. Este advogado esclarece que o tempo de detenção muda de acordo com o tipo de maus-tratos e abandono. Antes tínhamos um patamar mínimo de 6 meses de pena e agora temos 3 modalidades, certo? Digamos que no patamar base, ou seja, do crime praticado de forma comum, a pena varia de 2 a 5 anos, certo? Mas resultando lesão corporal da modalidade grave, ela passa de 3 a 7 anos e, no pior dos cenários, resultando no resultado morte, aí nós temos uma pena de 8 a 14 anos. Essas mudanças legislativas, elas trouxeram em vários escopos, certo? Tivemos uma mudança, primeiramente, no Código Penal, de uma forma mais ampla, certo? Aplicada especificamente a 2 crimes, o abandono de incapaz, que vai abranger qualquer situação de vulnerabilidade, ou seja, aquela pessoa que está em uma condição de incapacidade, ainda que momentânea, certo? Se ela for abandonada, seja por ausência de cuidados, por colocar em uma condição degradante, tudo isso vai se encaixar nesse caso, como também houve um aumento de pena no crime de maus-tratos, especificamente no Código Penal, abarcando e abrangendo qualquer situação. Mas também tivemos, especificamente, nessa alteração legislativa, os aumentos de pena com relação aos maus-tratos praticados contra idosos e contra pessoas com deficiência. E a responsabilidade da família não termina no momento em que o idoso é institucionalizado, é considerado abandono aqueles parentes que não visitam esses idosos nos lares e abrigos. Infelizmente, aqui na Vila Vicentina, 44% desses idosos não recebe visita alguma. A gente manda mensagem dizendo que abandono é crime e a gente utiliza mecanismo nesse sentido. Quando a gente recebe ligações também de pessoas buscando por vagas aqui, quanto custa para a gente deixar um idoso aí, né? A resposta não é quanto custa. A gente não vende pessoas, a gente não compra, não é um valor, aqui não é um espaço de objetificação, né? A gente aqui está para resguardar os direitos deles, proteger eles e poder fazer com que eles, nesse período que tem de vida, eles possam ter qualidade de vida e consigam ter o melhor aqui dentro. E a sociedade pode contribuir no combate aos maus-tratos contra idosos. Situações mais pontuais, como, por exemplo, o idoso sempre se apresentando com roupas mal cuidadas, furadas, reclamando da alimentação, com um espectro de magreza muito forte, com dificuldade de pagar suas contas, não questão financeira, mas por acessar bancos, não ter as medidas necessárias, ou seja, aquele abandono, de fato, certo? A gente começa a perceber esses sinais. Identificando essa situação, a denúncia pode ser feita de forma ampla, inclusive de forma anônima, seja no Ministério Público, seja na delegacia mais próxima, seja na delegacia do idoso.
É isso aí, minha gente. Programa completo disponível no YouTube. Dá para ver novamente, enviar as reportagens aí para familiares, para outras pessoas e nos ajudar a passar informação de qualidade nesta prestação de serviço. Agradeço demais a sua companhia, a sua audiência. No próximo sábado, a partir das 10h30 da manhã, eu estou de volta aqui na tela da TV Arapuã. E, claro, você é meu convidado. Eu espero você. Até lá! E você? Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.